Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, pessoal. Eu só vou analisar um versículo de Paulo, mas eu vou explicar para vocês primeiro o que está acontecendo, tá? Para contextualizar. Eu tenho uma playlist aqui no canal, essa aqui, ó, essa segunda, ó, que chama-se Desmascarando Pastores, tá? Nessa playlist eu mostrei que além de não ter mais cargo de pastor na Bíblia, porque o próprio Deus falou que não haveriam mais pastores, ele falou que não teriam mais pastores, e segundo o Novo Testamento, Jesus é o único pastor. Então não existe esse cargo de pastor na Bíblia, tá? Para quem segue aí pastores humanos, homens, vocês estão seguindo homens que estão usurpando funções que não são deles, tá? E as pessoas que exerciam um cargo parecido com pastor, que eram, por exemplo, os anciãos que cuidavam da igreja e os que pregavam o Evangelho de Cristo, essas pessoas não recebiam dinheiro, tá? Eu mostrei tudo nessa série de vídeos aqui, ó, são 31 vídeos, tá? Eu não posso ter aquela aqui porque senão vai reproduzir, mas eu vou tentar deixar essa playlist na tela final desse. Uma das coisas que eu citei, só para relembrar, é isso daqui, ó, foi a ordem do próprio Jesus. Então quem é cristão, pela lógica, deveria seguir o que Jesus falou. Aqui, ó, Jesus enviou estes 12, os apóstolos, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não era nem para as pessoas aqui no Brasil serem cristãs, né? Porque aqui ele está mandando só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, são funções praticamente que seria de um pastor, né, digamos assim. Ressuscitai os mortos, nunca vi um pastor fazer isso até hoje. Expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então todas essas tarefas aqui que seriam de um pastor, que nem eu já mostrei para vocês, ó, era para ser de graça, tá? Não possuais ouro, nem prata e nem cobre em vossos cintos. O que Jesus está falando? Ó? Vocês não podem ter dinheiro, tá? Ele está proibindo aqui, ó. Não possuais ouro, nem prata e nem cobre, nem alforge para o caminho. O que é alforge? Alforge é aquela bolsinha para guardar a moeda da época de Jesus. Nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. O que Jesus está falando? Que eles poderiam se alimentar na casa das pessoas que eles pregassem o Evangelho, mas não poderiam receber um centavo. Aqui, ó. É Jesus falando, ó, não eu. Ó. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, e nem leve alforjes para o caminho. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos restirei. Beleza. Isso deu muita polêmica na época quando eu fiz esse vídeo. O Érico fez uma live em resposta a mim, eu acabei até entrando na livezinha dele, porque ele estava fazendo um react ao meu vídeo, aos meus argumentos, e deu toda uma confusãozinha na época, né? Muita gente achou que o pastor tinha sim que receber salário. Aí hoje um amigo mandou aqui no privado esse versículo aqui, ó, de Paulo, que é o que a gente vai analisar aqui, tá? Esse versículo quem colocou hoje foi o canal Multiversal Flaviana, do Francis e do Scania. Aí eu fui olhar aqui no grego o versículo, e eu achei interessante que esse versículo ele reforça aquilo que eu falei em toda essa playlist aqui, ó, nesses vídeos aqui. Eu vou ler para vocês e vou explicar. Aqui Paulo fala assim, perguntando: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que ele anunciou o Evangelho de graça. Que nem Jesus falou, ele não cobrou para poder pregar os Evangelhos. Então já tem uma diferençazinha aqui entre Paulo e alguns pregadores modernos que cobram até por pregações. Aí ele continua dizendo, ó, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco, que tinha necessidade, a ninguém fui pesado. A problemática aqui, pessoal, está nesse termo aqui, despojei. Eu vou até diminuir aqui para mostrar para vocês o termo em grego, que é o termo sulao, ó, esse termozinho aqui em grego, que na verdade esse termo significa roubar. Ó, eu roubei, tá? Eu roubei, eu me apossei daquilo que não é meu. Ele é muito usado principalmente em espólios de guerra, tá? Algumas bíblias, como essa daqui, eles colocam despojar, mas mesmo os despojar, ele tem esse sentido também aqui, ó. Olha aqui o número 2, o significado, ó. Espoliar de seus pertences, roubar, saquear, defraudar, tá? Então eu não vou me focar muito aqui no termozinho, porque já tem 2 canais amigos aí que vão fazer vídeo sobre isso, que é o Rogaciano. Inclusive depois eu coloco aí na aba comunidade o vídeo dele para vocês verem, e o canal Multiversal Flaviana, com certeza eles vão analisar aqui esse termo, até porque o Scania acho que é muito bom em grego, então eles vão dar uma analisada aqui no termo grego, tá? Então eu não vou me focar nisso, eu vou me focar aqui no contexto. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo que para essa igreja aqui que ele está escrevendo de Coríntios, quando ele foi pregar para eles pessoalmente, ele praticamente roubava o dinheiro, ele recebia um dinheiro das outras igrejas.
Era um tipo de salário. Eles pagavam salário para ele poder se manter enquanto ele estava pregando aos coríntios. Só que no entendimento de Paulo, aqui o autor da epístola, ele entende que isso aqui é praticamente um roubo. Por isso que ele usa esse termo que só aparece aqui em Coríntios, que é um termo mais pesado. Paulo, ele se sente um ladrão por ter recebido um salário, porque o evangelho era para ser pregado de graça. Então, só pelo fato dessas outras igrejas terem pagado um salário para ele acabou se sentindo mal. Falou, poxa, eu estou me sentindo um ladrão. Ó, eu roubei as outras igrejas para servir vocês, recebendo delas um salário. Então vocês notem que Paulo está praticamente se culpando por ter recebido um salário para pregar o evangelho. Então como é que os pastores hoje em dia, além de terem altos salários, eles dizem que a Bíblia justifica salário de pastor? Não justifica. Nessa playlist aqui eu já mostrei Gálatas 6, que eles usam muito, né? Que quem prega o evangelho, quem recebe o evangelho deve partir de todos os bens com quem prega, não sei o quê. E vários outros versículos fora de contexto que eles usam para receber salários. Agora, eu queria que algum pastor me explicasse por que Paulo então aqui está se considerando até um ladrão, está usando um termo até pesado, dizendo que ele roubou as igrejas, que ele não roubou literalmente essas igrejas, mas ele sente como se tivesse roubado essas igrejas só porque ele recebeu um salário. E aí, alguém explica? Esses pastores modernos têm a ver com Paulo? Eu acho que não. Então, se o seu pastor, além de receber salário e riquezas, ele ainda cada vez ele engorda mais, né? Seriam os cães gulosos, o seu pastor também está indo contra a Bíblia. É por isso que quando eu faço qualquer vídeo aqui no canal ultimamente, dá polêmica com os cristãos, porque eles não conhecem a Bíblia, pelo menos boa parte deles, e os pastores aproveitam disso para enganar eles. Mas olha o que diz aqui, olha aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 11, versículos 7 e 8. Paulo está dizendo, ó, não escrevi a Bíblia, ele está dizendo claramente, ó, eu despojei, roubei essas igrejas, outras igrejas, para vos servir, recebendo delas salário, dinheiro. E aí, como é que fica, pessoal? Então, cada um tire suas conclusões, tá? Por isso que eu falo que esses segmentos que tem por aí não são bíblicos, são meramente humanos, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance, atividade, engajamento, essas coisas. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.